Glória a Deus. Que domingo abençoado, domingo especial, domingo que nós rememoramos, né, o sacrifício de Jesus naquela cruz, né, a sua vida derramada naquela cruz, né, o seu sangue vertido. E durante toda essa semana eu vim pensando sobre o que ministrar, né, nesses dias, nesse domingo especialmente, sobre o que pregar, o que falar, porque às vezes parece que a gente já sabe tanta coisa, né? Todo ano nós falamos sobre isso, né? Todo ano nós lembramos que Jesus morreu na sexta-feira, né? A sua vida foi entregue na sexta, ao terceiro dia, que é o domingo, diz que no primeiro dia da semana, quando Maria Madalena e a outra Maria estavam lá, o túmulo já estava vazio, Jesus fala com elas a princípio não reconhecem, mas depois reconhecem a Jesus, né? E o sábado, né? Não podemos esquecer do sábado, aquele sábado silencioso, onde parecia que nada estava acontecendo, né? Aquele sábado para muita gente como um clima de velório, né? Jesus morreu, né? Não está mais entre nós, e algumas pessoas até naquele processo se esqueceram de tudo aquilo que ele havia falado, né, de que ele morreria, mas ao terceiro dia ressuscitaria. Então algumas pessoas estavam ali entristecidas. E no domingo, na verdade, tudo começa a acontecer. No domingo, Jesus ressurreto aparece, começa a falar com as pessoas, e durante um bom período ele anda falando com os discípulos, levando a mensagem, mostrando que aquilo que ele havia declarado e tudo aquilo que havia sido profetizado sobre ele estava então de fato acontecendo, né? Uma nova oportunidade, uma nova chance, uma nova esperança estava sendo dada para todas as pessoas que nele crescem a partir dali. E foi um acontecimento tão grandioso que o acontecimento dividiu a história, né? Então a vida de Jesus, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, ela marca um antes e depois. E eu entendo que na nossa vida é a mesma coisa. A minha vida é marcada por um antes e depois. Antes de Cristo e depois de Cristo. Amém ou não? A sua vida é marcada assim também, sim ou não? E eu gostaria então, nessa noite, não apenas nós já sabemos que Jesus ressuscitou, está vivo, Ele está aqui entre nós hoje, nós estamos celebrando isso, daqui a pouco teremos a ceia do Senhor, mas eu gostaria de falar um pouco sobre esses momentos finais da vida de Jesus, que trazem uma série de ensinamentos tão importantes, que para muita gente pode parecer coincidência, pode parecer acaso, mas nós vamos aprender aqui hoje que isso não se trata de coincidência e nem de acaso, mas se trata de o cumprimento de uma profecia de Deus, né, descrita na palavra de Deus acerca de Jesus. E eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 22, verso 13. Livro de Lucas, capítulo 22, verso 13, nós vamos ler do 13 ao 20. Deixa eu te fazer uma pergunta, todo mês a gente toma ceia, sim ou não? O que a gente ingere primeiro na ceia, o pão ou o vinho? Normalmente é o pão, né? E por que a gente faz assim? Porque lá quando Paulo está ensinando a respeito da ceia, ele fala assim, porque eu recebi do Senhor, o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus na noite que foi traído, tomou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isso é meu corpo que é repartido por vós. Aí diz que depois ele toma o cálice e declara que aquele cálice era a nova aliança no seu sangue. É isso, você lembra disso, amém ou não? Então a gente faz o rito da ceia, a gente faz assim. Mas quando Jesus, no domingo, estou falando da semana dele, né, lá, quando Jesus tem a sua entrada triunfal em Jerusalém, quando ele chega naquela região, e um dos momentos marcantes, e aqui nós estamos falando já dos últimos momentos da vida de Jesus, quando ele estava prestes a ser traído, preso, julgado, condenado, crucificado e sepultado. Então, o momento da ceia que Jesus tem com os discípulos é um dos últimos momentos de Jesus com os seus discípulos.
E nós vamos aprender aqui hoje, eu quero muito a sua atenção. Eu posso ter a sua atenção, amém ou não? Você vai aprender algo maravilhoso aqui hoje, algo que você vai levar para a sua vida, eu tenho certeza. Então esse é o último momento de Jesus com os discípulos, e diz assim, livro de Lucas, capítulo 22, verso 13. E indo tudo encontraram como Jesus lhes dissera e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Guarda bem isso aqui. Olha o que Jesus está dizendo. A gente faz a ceia de acordo com a rotina, vamos dizer assim, que Paulo ensina. Mas aqui é a rotina de Jesus na sua última ceia de Páscoa com os seus discípulos. Então, nesse momento, Jesus fala coisas muito importantes, não só para esse tempo, mas para o tempo que viria depois. E aí ele diz, pois vos digo que nunca mais comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. Então isso mostra que Jesus começou uma ceia com eles, que não acabaria aqui, acaba lá na frente, acaba na eternidade, acaba no fim de tudo. Ele está dizendo, olha, até que se cumpra o reino. Nós estamos começando algo aqui hoje, que vai se cumprir no reino de Deus. Guarda isso. E tomando um cálice, mas o que a gente toma primeiro, é o pão ou o cálice? Jesus começou em verso. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse, recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Olha aí, isso aqui está complemento que eu disse para você anteriormente. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, o que ele fez? Tomou um cálice. Outro cálice. Guarda isso. Dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Próximo. Aí ele vai falar sobre o traidor, que nós não vamos falar do traidor hoje. Nós vamos parar até aqui. Olha só. Então, aqui, quantos cálices Jesus tomou aqui? 2. Deixa eu te dar um pouco de contexto histórico. Na ceia judaica, a ceia era preparada e eles tinham... A Páscoa ela era celebrada todos os anos. Para quê? Para relembrar aquele momento onde Deus livrou o povo da mão de Faraó, tirou-os do Egito, né? A Páscoa, que é Pessá, que era aquela última, que significa passagem, foi aquela última praga onde morrem os primogênitos da terra do Egito, mas o povo de Israel não é ferido, porque eles comem a Páscoa, diz que eles comem a Páscoa cingidos, cajado na mão, tudo certinho, preparando para sair, com os umbrais das portas aspergido o sangue do cordeiro que eles imolaram para aquela Páscoa. Então, quando passa a morte sobre toda a terra do Egito, os filhos de Deus não são atingidos. As casas dos filhos de Deus são preservadas. Amém? Então, todo ano, eles faziam essa Páscoa para poder lembrar daquilo, relembrar o que aconteceu, de onde Deus tirou, o livramento do Senhor e tal. Então, quando eles organizavam a ceia da Páscoa, tinha alguns elementos na mesa. Então, haviam lá 3 pães asmos. Esses 3 pães asmos lembravam os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. E eles eram colocados um em cima do outro. Tinha também as ervas amargas, o pedaço do cordeiro, dentre outras coisas, que vários detalhezinhos. Mas tinha também, na ceia, 4 cálices. Estava lá. Por isso que nós estamos vendo aqui Jesus, quando Jesus manda os discípulos para frente, para preparar a ceia, não era um cálicezinho e um pãozinho. Não, aquilo tudo era muito pensado, porque cada coisa representava
tinha uma representação, tinha uma figura, né, que deveria ser lembrada e rememorada em favor daquilo. Então, na mesa da Páscoa tinham lá 4 cálices. Cada um dos cálices representava alguma coisa. E eu quero mostrar para você o que representava. Abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, capítulo 6, versos 6 e 7. Êxodo 6, 6 e 7. Diz assim: portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, e vos livrarei da servidão, e vos resgatarei com braço estendido, e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Os 4 cálices representavam 4 promessas de Deus. Volta o versículo anterior. Quais são essas 4 promessas? Primeiro, eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Ele estava dizendo o quê? Eu vou mudar o que vocês fazem. Essa é a primeira declaração. Porque debaixo das cargas do Egito, é debaixo do trabalho do Egito. Primeiro eu vou mudar o que vocês fazem. O segundo cálice representava a segunda promessa. E vos livrarei da sua servidão. O que é livrar da servidão? É mudar o que é. Primeiro é mudar o que faz, e depois mudar o que é. Não era só tirar do Egito, mas era tirar o Egito de dentro do povo. Está me entendendo, sim ou não? Repita comigo. Não é só tirar do Egito, é tirar o Egito de dentro do povo. Aqui temos 2 promessas. A terceira é: e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Essa era a terceira promessa. E a quarta e última promessa era: tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. A quarta promessa é: efetivamente você vai ser povo de Deus. Então, quando eles bebiam aqueles cálices, a cada cálice que Jesus tomava, trazia essa simbologia. Era disso que Jesus estava falando. Então, quando começa a ceia, toma o primeiro cálice, ele está dizendo o quê? Eu vou livrar vocês, eu vou mudar o que vocês fazem. Quando Jesus toma o segundo cálice, ele está dizendo: eu vou mudar o que vocês são. Olha a importância disso. Na palavra, nada está ali por acaso. Jesus tomou 2 cálices por acaso. Não, Jesus está cumprindo tudo aquilo que a palavra disse que ele faria. Eu não sei quantos se lembram, então quantos cálices Jesus já tomou? Se ele já tomou 2 cálices, primeiro ele disse: eu vou mudar o que vocês fazem. Segundo, eu vou mudar o que vocês são. Diga para a pessoa que está do teu lado, fala: ele vai mudar o que você faz. Pastor, como assim vai mudar o que eu faço? Como assim mudar o que eu faço? Eu não vou ser mais agora um carpinteiro, agora eu vou ser um pintor de parede. Não, está falando daquilo no que diz respeito à escravidão, à servidão, ao jugo que muitas vezes Satanás colocou sobre os seus ombros, que te obriga hoje a fazer coisas que você não deveria fazer em Deus. Entendeu, sim ou não? Então ele está tomando o primeiro cálice, está dizendo: eu vou mudar o que você faz. Depois ele está dizendo: eu vou mudar o que você é. Então eu estou te tirando do Egito e eu vou tirar o Egito de você. Irmão, isso é poderoso demais. Porque é uma obra completa. Repita comigo: Deus tem em minha vida, diga, uma obra completa. Porque acontece muitas vezes isso. Às vezes a gente vem para a igreja, você vem, entrega a Jesus. Às vezes você deixou de fazer aquilo que fazia, mas aquilo não saiu de dentro de você. Às vezes você está vindo para Jesus, mas ainda tem o Egito dentro de você. E a obra de Deus não é apenas para te tirar do Egito, mas para tirar o Egito de dentro de você, mudar teu coração, mudar quem você é, mudar a tua essência, fazer de você uma nova pessoa. Isso é uma obra completa.
Jesus ressuscitou. Nós estamos aqui hoje celebrando um túmulo vazio, um trono ocupado, mas Ele está dizendo: eu tenho em sua vida uma obra completa. Eu vou te tirar das cargas do Egito, mas eu vou tirar também o Egito de dentro de você. Sua vida vai ser mudada, você vai ser uma nova pessoa. Irmão, isso é tão maravilhoso, que, calma, eu estou querendo me adiantar, mas não posso. Eu não posso me adiantar, eu preciso de um passo de cada vez. Senão eu tenho umas coisas para falar aqui para vocês, minha cabeça está assim, ó. A palavra, quantos cálices Jesus já tomou? Quantos? Diga. Ele te tirou do Egito? Diga, agora Ele vai tirar o Egito de você. Eu não sei quantos se lembram. Quantos cálices eu falei no começo? 4. Quantos faltam então? 2. Quantos se lembram que depois que Jesus tem a ceia com os seus discípulos, Ele vai no Getsemane para orar? Quantos se lembram da passagem no Getsemane? O que é que Jesus orava a Deus lá no Getsemane? Afasta de mim esse o quê? Olha um outro cálice aí. Afasta de mim esse cálice, mas todavia não seja como eu quero, mas como o Senhor quer. Jesus está orando lá no Getsemane para que aquele cálice seja retirado da sua vida. Falou: Senhor, se possível for, afasta de mim, porque tinha um terceiro. E o que é o terceiro cálice? Você está anotando, irmão? Aí, ó, inteligente. O que fala lá que vai ser o terceiro? Qual que é o terceiro cálice? Mas que jeito? Pegou? Volta lá, gente, aqui, ó. E vos resgatarei como? Ei! Mas Jesus está na cruz aqui? Ele está onde? Orando. Ele está orando, falou: Deus, se possível for, passa de mim esse cálice. Porque todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Aí acontece todo aquele processo. Jesus é preso. Jesus é levado diante do sinédrio, diante do sumo sacerdote. Ele está lá diante dos religiosos, diante de Anás, Caifás. Ele está sendo inquirido. E eles estavam tentando achar alguma maneira de prender Jesus pelas suas palavras, levantando falsas testemunhas. Eu não vou me ater a esses detalhes, você já conhece o processo. Judas o vendeu, o traiu, né? Por 30 moedas de prata. Jesus é preso, daí ele é levado até o governo romano. Lá ele é julgado. Lá Pilatos declara, fala: não tenho nada contra esse homem. O que vocês querem? Querem que solte? Quem estava preso lá aquele dia também? Quem estava lá? Você sabe o que significa Barrabás? Barrabás é um nome em aramaico que significa Bar-Abas. O que é Aba na Bíblia? Filho de um pai. Olha o nome de Barrabás. Filho de um pai. Jesus, quando está lá e mandam soltar Barrabás, Jesus ocupa a cruz que era de Barrabás. O filho do pai, do céu, toma um filho do pai, da terra, toma o lugar dele. Ele entra no lugar de Barrabás. Aquela cruz era para Barrabás. Para você que não sabe, a morte na cruz era o mais baixo nível que um homem podia chegar. Ali, quem era crucificado eram os piores bandidos daquela época. Jesus foi tratado como um bandido. Jesus foi para a cruz como um bandido.
E Jesus, perceba, Jesus está indo para a morte. Jesus está indo, pedindo, quando ele pede para Deus afastar dele aquele cálice, ele está indo para esse momento, e mesmo indo para o momento, Barrabás não merecia. Jesus tomou o lugar dele na cruz. Barrabás é solto. Quando Jesus está lá na cruz, pendurado, tem 2 criminosos junto com ele, lembra disso, sim ou não? Um é condenado e o outro é salvo. O paraíso que lá atrás tinha sido fechado com Adão, é inaugurado com um cara que se converte na cruz naquele dia. O que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo aonde? O paraíso estava fechado. E aquele ladrão foi o primeiro a entrar. Porque aquele cara reconheceu. Ele disse para Jesus, lembra-te. E ele reconhece porque ele diz o quê? Ele fala, olha, quando o outro parceiro dele estava zombando, né, tira a gente daqui, se você é isso, aquilo, vamos descer, livra todo mundo. Aí o ladrão fala assim, olha, nós merecemos estar aqui. Nós estamos aqui pagando os nossos pecados, a gente errou. Isso aqui é justo acontecer conosco, mas com ele não. E a redenção vem sobre nós quando nós reconhecemos as nossas falhas ao Senhor. Ali ele não estava justificando, ele estava reconhecendo. Muitas vezes nós não acessamos a graça e o favor de Deus, porque a gente chega diante do Senhor, ao invés de confessar a nossa culpa, o nosso pecado, a gente tenta justificar. Ah, mas foi por isso, foi por aquilo outro. Não interessa. Pelo que foi, reconheça. E no momento final da vida de Jesus, ele está ali caminhando para a morte, salvou mais 2 pessoas. Salvou Barrabás e salvou aquele ladrão na cruz. Que na verdade não dá nem para chamar de ladrão. É um criminoso. Então preste atenção. Olha, analisa isso comigo. A importância do que está acontecendo aqui. Aquele homem, ele não se justifica. Ele olha para Jesus e diz, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele reconhece Jesus como Senhor. E Jesus olha para ele e fala, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O cara começou o dia na cruz, irmão, e terminou no paraíso. Ei, você não entendeu? O cara começou o dia na cruz e terminou no paraíso. É assim que Deus faz com a gente. É graça. É redenção. É isso que o Senhor faz conosco. Ele olhou e falou, eu não mereço, mas lembra-te de mim. Eu estou aqui nessa cruz porque eu sou culpado. A Bíblia não diz nada sobre isso, mas a tradição diz que Barrabás se converte depois que deixa Jesus. Depois que Jesus assume o lugar dele na cruz. Eu não sei se você viu, recentemente eu vi um testemunho. Quantos assistiram o filme lá, A Paixão de Cristo, do Mel Gibson? Assistiu? Quem não assistiu, assiste, é muito bom o filme. É pesado, mas é bom. O cara que faz o Barrabás lá no filme, quando ele estava gravando, ele olhou para o ator que representava Jesus, olhou para ele naquele momento e ele não aguentou. Aquilo mexeu com ele de tal forma, e esse cara estava dando testemunho que depois do filme ele se converteu, hoje ele prega o Evangelho. Se num filme isso aconteceu, imagina lá naquele dia. Imagine naquele dia. Mas vamos voltar aqui, eu só estou dando detalhe para você, que coisa importante, mas é detalhe do que eu quero chegar. Quantos cálices Jesus bebeu? Não, quantos cálices Jesus bebeu? Quantos? Não. Que 4, 3? Decide aí, gente. 2. Quantos cálices Jesus bebeu? Repita comigo, 2. Porque o terceiro, ele falou o quê? Afasta de mim esse cálice. Ele não bebeu ainda. Agora vamos lá, Mateus 27, verso 48. Eu estou construindo um pensamento com você aqui, por isso que eu preciso da tua atenção. Mateus 27, 48. E logo um deles correu a buscar uma esponja
e tendo-a embebido de vinagre, colocou na ponta de um caniço e deu-lhe a beber. A palavra vinagre aqui, sabe o que é? Vinho azedo. Vinho azedo. Próximo versículo. Os outros, porém, diziam, deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, entregou o Espírito. Aqui Jesus toma o terceiro cálice. Porque quando colocam, ali está escrito vinagre, mas a palavra no original, no grego, é vinho azedo. Vinho azedo. Exatamente isso. É um vinho azedo. Que inclusive pode ser uma bebida que os próprios soldados bebiam naquela época. Eles colocaram esse vinho azedo. Então Jesus tomou 2 cálices na ceia. Esse aqui, ele orou a Deus lá no Getsêmani: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas Jesus toma o último cálice aqui na cruz. Em vida. Ele toma o terceiro cálice. E qual era o terceiro cálice? Com o braço, Jesus está o que aqui? Com o braço estendido. O terceiro cálice se cumpre. Jesus de fato liberta. Volta lá para mim, Êxodo 6:6. Êxodo 6:6. Eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Olha tudo que aconteceu naquele dia. Que veio sobre Jesus. Por que Jesus pedia para afastar dele aquele cálice? Porque todos os nossos pecados estavam sendo derramados sobre a vida do nosso Senhor naquele dia. Grandes manifestações de julgamento. A Bíblia diz que foi algo tão poderoso que aconteceu naquele dia, que fenderam-se as rochas, sepulcros se abriam, mortos, santos que estavam mortos, ressuscitaram e apareceram a muitos. Diz que naquele dia houve trevas sobre a terra, meu irmão, manifestações de julgamento. E o Senhor estava como? De braço estendido. É isso que a palavra está mostrando. Eu vou tirar você das cargas que estão sobre sua vida. Eu vou tirar você do Egito. Vou tirar o Egito de você. E vou manifestar o meu braço estendido sobre a sua vida. Olha a palavra. E vos resgatarei. Ele está resgatando até hoje, irmão. Jesus está vivo e resgatando até hoje. Eu não sei há quanto tempo você está na igreja, quanto tempo você tem de convertido, mas o Senhor está resgatando pessoas ainda. Os seus braços estendidos, o terceiro cálice que ele tomou, ainda está vigente, ele ainda está alcançando, ele ainda está resgatando, ele ainda está livrando pessoas do Egito, ainda está tirando o Egito de dentro de pessoas, uma obra ainda está sendo executada, um plano ainda está em andamento, o Senhor ainda está fazendo a sua obra, porque a palavra de Deus diz que a obra que ele começou em sua vida, ele há de completar até o dia do nosso Senhor, até o dia da sua volta. As coisas ainda estão acontecendo. O braço estendido ainda está resgatando. Isso é maravilhoso. Pastor, mas diz aí, e esse quarto cálice? Calma, ele ainda está resgatando. Calma,
Uma obra ainda está em andamento. Calma, Deus ainda está fazendo. Talvez você está aqui hoje, meu irmão, você está desfrutando do resgate do Senhor sobre sua vida, mas você está olhando para você e falando, pera lá, minha vida parece que não está fluindo, parece que as coisas não estão acontecendo. Meu irmão, para de resistir, entrega tudo na mão do Senhor, entrega a sua vida na mão do Senhor, e deixa Ele fazer uma obra completa. Não deixa Ele só te tirar do Egito, não, deixa Ele tirar o Egito de você, meu irmão. E o que é tirar o Egito de dentro de nós? É quando nós passamos a ter gosto pelas coisas de Deus. Porque quando você sair às vezes do Egito, deixa eu fazer uma colocação para você. Você sair do Egito e vir para cá, às vezes você vai mudar algumas coisas, vai mudar hábitos, vai mudar algumas rotinas. Mas parece que com frequência você quer voltar para lá, você quer voltar para aquela vida. Quando alguma coisa parece estar dando errado aqui, o caminho de volta ele está aberto. E você volta com facilidade. Ei, o Senhor ainda está fazendo uma obra na sua vida. As coisas ainda não serão perfeitas como nós gostaríamos que fosse. Mas Ele está com os braços estendidos, resgatando o seu povo, resgatando os seus filhos. O terceiro cálice já foi bebido. Ele pediu ao Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Mas ele bebeu aquele cálice. E resgatou o povo com o braço estendido. No alto da cruz, ele chegou a declarar: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Jesus estava ali no último e derradeiro momento da sua vida de homem, entregando tudo a Deus, se permitindo ser instrumento. Ele se entregou. Jesus não estava ali porque foi preso, Jesus não estava ali porque foi condenado, Jesus quis estar ali, segundo a vontade de Deus. Ele decidiu obedecer a Deus e estar naquele ponto e entregar a vida dele para você, para que nós pudéssemos hoje estar nesse lugar dizendo: o túmulo está vazio. Para que nós pudéssemos hoje declarar nesse lugar: o Senhor ainda está fazendo uma obra em minha vida. Pastor, mas até quando vai essa obra? A Bíblia diz que só vai completar no dia do Senhor, quando Ele voltar. Até lá eu estou em obras. Até lá você está em obras. Diga para teu irmão, fala assim para ele: não se incomoda não, fala, você está em obras. Diga: Deus está tirando o Egito de você. Diga: Ele não quis só tirar você do Egito. Diga, fala, o trabalho principal é tirar o Egito de você. Porque na verdade é a saudade do Egito que muitas vezes nos faz voltar atrás. O povo reclamou do Egito. Mas quando no deserto eles estavam sendo obrigados a confiar em Deus e viver do maná que caía todo dia. Maná hoje de novo? O que Deus nos trouxe aqui? Era muita reclamação, era muita murmuração. Por que Deus nos trouxe a esse deserto? Faltavam sepulcros no Egito, que o Senhor nos trouxe para cá. Algumas vezes eles disseram: vamos levantar um líder e voltar para o Egito. Lá pelo menos tinha isso, aquilo outro. Irmão, não tenha saudade daquela vida. Não tenha saudade do que ficou para trás. Olhe para frente. O que Deus tem para você está na frente. O que Deus tem para você está adiante. Faça como Paulo: uma coisa faço, esqueço-me das coisas que para trás ficam e avanço para aquelas que diante de mim estão. É para frente. Porque o Senhor cumpriu cada uma das etapas. Lembra-se que a ceia era um momento de rememorar. Eles faziam para lembrar. Todo ano na Páscoa, quando se juntavam nas mesas, tomavam o primeiro cálice. Volta lá, Êxodo 6, ceia está aí. Tomavam o primeiro cálice e lembravam: o Senhor nos tirou de debaixo das cargas do Egito. O Senhor mudou aquilo que nós fazíamos, quando eles tomavam o primeiro cálice.
tomavam o segundo cálice, o Senhor nos livrou da servidão. O Senhor nos tirou o Egito de nós. Quando tomavam o terceiro cálice, o Senhor vai nos resgatar com o braço estendido. Olha, a ceia, ela é interessante, porque ela trazia para a memória deles realidades passadas. Preste bem atenção nisso. Trazia à memória realidades passadas, de onde eles saíram, o que faziam, a mudança, onde estavam. E colocou diante deles também realidades futuras. Deus vai nos libertar com o braço estendido. E nós seremos seu povo, e Ele será nosso Deus. Trabalhava com essas duas perspectivas. Então, nessa noite, irmãos, a hora que fomos tomar da ceia, participarmos desse momento tão importante que é a ceia, que você possa lembrar, quando estiver tomando a ceia, Deus me fez sair do Egito. Agora Deus vai tirar o Egito de dentro de mim, porque eu não quero voltar para lá nunca mais. E também não quero morrer no deserto, porque uma geração inteira morreu no deserto, porque tinha saudade do Egito. Quantas pessoas vêm para a igreja, quantas pessoas entregam sua vida a Cristo. Semana passada mesmo fizemos o nosso batismo aqui, 32 pessoas desceram as águas do batismo, 32, irmãos. Mas aquele batismo é o começo da jornada. Quantos ali, espero que não, em nome de Jesus, mas quantos ali talvez vão querer voltar para o Egito um dia? Eu lembro de uma época, quando eu me converti, que as pessoas falavam assim, na igreja eles fazem lavagem cerebral. Eu comentava com a minha esposa esses dias, falei assim, como eu queria que isso fosse verdade. Como eu queria que fosse verdade, ser feita uma lavagem cerebral, para eu esquecer todas as porcarias que eu vivi sem Jesus. Seria maravilhoso. Concorda comigo, sim ou não? Tem coisa que eu não quero pensar, tem coisa que eu não gostaria de lembrar, mas de vez em quando aparece na minha mente, fala, está repreendido em nome de Jesus. Se fizesse uma lavagem cerebral, eu não lembrava mais. Mas estou eu aqui lutando, dia após dia, dizendo, Senhor, tira o Egito de dentro de mim, porque para lá eu não quero voltar nunca mais. Eu não quero só mudar o que eu fiz, mas eu quero mudar quem eu sou. Porque essa é a obra de Cristo. Jesus fez todo esse grande alvoroço nos seus dias. Não foi só para mudar coisa que fazemos, mas foi para mudar quem nós somos. Na verdade, essa é a maior obra, é mudar quem a gente é. É o mais difícil, mas é o mais satisfatório, o mais recompensador. É mudar quem você é. É mudar quem eu sou. Porque o Egito, ele é cruel, o Egito, ele é pegajoso, ele é grudento. Porque o pecado é assim, é pegajoso, é grudento, é chato. Mas a partir do momento que eu me disponho nas mãos de Deus, irmão, uma obra maravilhosa Ele está fazendo na minha vida. Irmão, Ele tá de fato mudando quem eu sou. Mudar quem você é mudar a essência, é mudar de dentro para fora. Não é só aquilo que a gente faz. Quem bebia não bebe mais, quem fumava não fuma mais, quem usava droga não usa mais. Irmão, tem gente que para de beber, para de fumar e para de usar droga sem Cristo. Concorda comigo, sim ou não? Tem gente que faz isso. Com Cristo é mais fácil. Mas tem gente que faz sem Cristo. Porque a grandiosidade da obra de Deus em Cristo Jesus é essa mudança de quem eu sou. É a mudança de quem você é. É isso que faz sentido para Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é fundamental. E isso é uma obra que Deus faz, não é no coletivo, é uma obra que Deus faz no individual de cada um. Não é porque estamos todo mundo junto, sentado aqui, que se Jesus voltasse agora, seríamos todos salvos. Não é isso que determina. O que determina é minha vida exposta diante de Deus a cada dia e clamar a Ele: Senhor, tira o Egito de dentro de mim. Por que muita gente sofre, se dá mal no casamento, ganha dinheiro e se dá mal na saúde, se dá mal numa série de áreas da vida? Porque quis andar com Deus, mas não quis tirar o Egito de dentro de si. Permitiu que o pecado continuasse dominando as suas ações, rejeitando assim a obra da cruz. Rejeitando assim o braço estendido do Senhor. Ei, não faz isso não. Deus te ama tanto, 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 que Ele deu o Filho dele por você. Não só para mudar a sua roupa, não só para mudar seu corte de cabelo, não só para mudar o teu linguajar, mas para mudar quem você é, dar a você uma essência nova, uma essência de filho de Deus. Porque isso é o que abre portas, isso é o que libera novos acessos. E o apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante no livro de Gálatas. Gálatas 5, acho que é isso, eu nem anotei esse texto, me veio à cabeça agora. Põe Gálatas 5, 22, 23 aqui, põe para mim, por favor. Põe o próximo aqui, o próximo. E os que são de Cristo Jesus, crucificaram o quê? Com as suas e concupiscências. Próximo. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Próximo. Não, eu acho que... Acha para mim aí que eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Eu achei que era o fim. Procurei. Eu estou crucificado para o mundo está crucificado para mim. Vai procurando aí. É 2:20? Não. Gálatas 2:20? Põe aí. Acho que não é não, vamos ver. Põe aí Gálatas 2:20 aí, mas acho que não é não. Aqui, isso, é isso aí mesmo. Não. Ah, é o 6:14, é isso aí mesmo. Eu sabia que estava perto do 5:6 lá. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Ele está dizendo o quê? Entre eu e o mundo. Quando eu falo Egito, eu estou falando desse sistema podre, eu estou falando do mundo, eu estou falando do pecado, eu estou falando da vida sem Deus. Vocês entenderam isso, amém ou não? Ele está dizendo, olha, então entre eu e o mundo tem a cruz. Eu não tenho acesso mais ao mundo e o mundo não tem mais acesso a mim. Porque no meio tem a cruz. No meio tem a obra. No meio tem a obra que Jesus fez. Você está me entendendo, sim ou não? É isso que ele está dizendo. No meio do caminho entre eu e o mundo, tem uma obra feita por Jesus. Eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Sem acesso mais. Essa é a vida daquele que entendeu a obra da cruz. Você fechou o mundo. Quando o diabo olha para você, ele fala, não tem acesso. Porque tem uma obra na vida dele. Tem um sangue derramado sobre a vida dessa pessoa. E ela está buscando cada vez mais desse sangue. Você sabe quem está mais limpo? Não é quem se suja menos, é quem se lava mais.
isso. E Paulo então estabelece esse padrão. Eu fui transformado. Eu não quero voltar para lá nunca mais. E não quero que nada de lá venha para a minha vida. Então ele pôs a cruz. Ele diz, tem uma obra, tem um sacrifício feito pelo meu Senhor. Esse sacrifício mudou a minha essência. Irmão, Paulo é um grande exemplo de alguém que teve a sua essência transformada. De perseguidor da igreja, Paulo passou a ser um defensor dela. Foi mudado, mudou a essência. É a obra de Cristo. Você foi chamado, você está aqui hoje. Você sabe por que você está aqui hoje? É porque Jesus fez uma obra pela tua vida. Entregou a vida naquela cruz há mais de 2000 anos. Ele derramou o sangue dele naquele dia. E ele disse, eu estou bebendo esse terceiro cálice por você. Meus braços estão estendidos para te resgatar, para mudar a tua vida, para transformar a tua história, para salvar você e fazer de você uma nova pessoa. Aqueles que estão em Cristo são uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. O que Jesus diz, o que importa é nascer de novo. É a obra da cruz. Novo nascimento. Ser uma nova pessoa. Essa é a obra. É isso que Jesus fez naquela semana tão maravilhosa, que hoje, milhares de anos depois, nós chamamos de a semana chamada Santa, né? Por causa de tudo que aconteceu. Nós não rotulamos, né, dessa forma, mas entendemos que o Senhor Jesus fez, de fato, cumpriu todo esse processo. E essa ceia, que parecia apenas mais uma ceia, parecia mais um acaso, mas nós vemos quanta coisa estava simbolizada ali no meio. Quanta obra, quanta promessa de Deus está colocada nesse momento com o Senhor Jesus. Momento onde estava com ele os seus discípulos. E você sabe qual que é a grande luta de cada um de nós? É nos tornarmos um discípulo de Jesus Cristo. Nenhum amém, mas tudo bem. Essa é a vontade do Senhor, que cada um de nós, se tornem discípulos de Jesus Cristo. Não apenas seguidores, não apenas frequentadores, mas discípulos de Jesus Cristo. A obra foi para isso. Lá em Mateus 28, quando Jesus está dando os seus últimos direcionamentos, o que ele fala? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a todas as pessoas, ensina elas a guardar tudo que eu tenho ensinado. Ele está dizendo, vão e façam discípulos. Batiza esse povo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus almejou e planejou e direcionou uma igreja não de frequentadores, mas uma igreja de discípulos dele. É para isso que você foi chamado. Para ser um discípulo do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? Vire para a pessoa que está do teu lado, olha no olhinho dela e diga assim, você foi chamado para ser um discípulo de Jesus Cristo. Não é só frequentador, não é só seguidor. Pastor, mas eu era isso, eu era aquilo. Graças a Deus, porque a obra na cruz transformou você. Transformou você de um miserável pecador para um discípulo de Jesus Cristo. É isso. E às vezes a gente insiste em continuar querendo viver. Nossa, eu já estou estourando meu horário. Em querer viver como antes. Acabou, irmão, você não foi chamado para viver mais como antes. Agora você foi chamado para viver como um discípulo de Jesus. Pastor, e o quarto cálice? Quantos cálices eram na ceia? Nós falamos de quantos?
Vamos falar o quarto. Apocalipse 19, 7 a 9. Apocalipse 19, 7 a 9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou. Pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. O quarto cálice nós vamos tomar junto com Jesus, na eternidade, nas bodas do Cordeiro. Irmão, você tem que sonhar com isso. Um dia nós estaremos nas bodas com o nosso Senhor. Nós somos a noiva adornada, ataviada, diz a palavra. Os atos de justiça dos santos são o linho finíssimo com que eles se vestiram e estarão com o Senhor na eternidade. E então, definitivamente, a última taça se cumprirá. Nós seremos o seu povo para sempre e Ele o nosso Deus. O quarto cálice vai se cumprir na eternidade. Lembra que eu falei para vocês no começo da pregação, que Jesus falou assim: olha, essa ceia está começando, parafraseando, está começando agora, mas ela vai se cumprir no reino. Quantos se lembram disso? No primeiro, volta lá para mim, nós já estamos finalizando já, em nome de Jesus, que nós vamos para a ceia do Senhor. Quantos estão ansiosos para ir para a ceia do Senhor? Louvado seja Deus. Volta lá, Lucas 22, versículo 14. Lucas 22, 14. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa com ele, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. Volta, isso. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Irmão, é nas bodas. E eu quero ver você nas bodas em nome de Jesus. Olhe para a pessoa que está do teu lado, diga: Deus está fazendo uma obra na sua vida. Diga: e eu quero ver você nas bodas do Cordeiro. Diga: nós vamos estar juntos lá. Diga: para o derramar do quarto cálice. Diga: seremos povo do Senhor, e Ele, o nosso Deus, para todos sempre, em nome de Jesus. Oh, louvado seja Deus. Quero convidar você a por um instante fechar os teus olhos. Diante de tudo que você ouviu aqui e aprendeu dessa palavra, eu gostaria que você pudesse, por um instante, orar aí onde você está e começar a dizer ao Senhor: de Deus, me tira do Egito. Ó Deus, tira o Egito de dentro de mim. Começa a orar onde você está. Você recebeu, irmão, uma palavra do Senhor aqui hoje, para restaurar a sua vida, para mudar a sua história. Você recebeu uma palavra aqui hoje, que te contextualiza, irmão, e te coloca num cenário que está acontecendo. Ele vai eterno. É só na volta de Jesus, é só nas bodas do Cordeiro que esse processo se conclui. Então há uma obra em andamento em sua vida, e eu quero que você diga ao Senhor: diga: Deus, eu quero essa obra completa na minha vida. Nós vamos cear juntos dentro de poucos instantes, mas eu quero que, a Bíblia diz que nesse momento, cada homem analisa a si mesmo. Então olhe para você agora, fale com Jesus aí onde você está, comece a meditar na palavra, comece a derramar seu coração diante do Senhor e dizer: Deus, eu quero essa obra completa em minha vida, eu quero, Senhor, viver o sobrenatural. Eu quero, Senhor, esse braço estendido de resgate sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a minha família. Diga: eu quero essa obra de redenção e de restauração sobre a minha casa também, sobre a minha vida também.
Vá declarando onde você está. Vá falando com Deus. Eu quero que você levante um clamor agora pela tua vida. Um clamor pela tua casa, pela tua família. Talvez você está aqui. Talvez seu marido não está, sua esposa, seus filhos, seus pais, seus irmãos. Clame ao Senhor para que Ele restaure você. Restaure sua casa, restaure sua família. Faça de você e toda a sua casa uma geração de discípulos do Senhor. Vá falando com Deus em nome de Jesus. Oh Deus, fala com cada pessoa aqui, Senhor.